Antônio em Contexto. Você que nos acompanha, muito obrigado por estar conosco. Para você que de repente nos encontrou aí na sua passagem pelas redes sociais, parou para nos acompanhar, muito obrigado, bem-vindo, bem-vinda e inscreva-se, por gentileza, né? Muito bem, a gente nesta oportunidade trata de um assunto importante. É sabido por todos que o Estatuto da Criança e do Adolescente chegou à casa dos 30 anos. Em celebração a esta maioridade do Estatuto, as instituições que cuidam dos interesses das crianças e do adolescente, em especial o pessoal que atua ali nos cuidados com os internos da FUNAC, aqui em Imperatriz, desenvolveram um trabalho aí de fomentar o pensamento e também saber como é que é a experiência de cada um, o que eles pensam entre si. E aí, promover um chamado concurso de redação. Esse mês agora de julho, o ECA completou os 30 anos, né? E nós elaboramos uma ação, né, que são os 30 anos do ECA e a educação e inclusão. E nós já temos um trabalho, né, com os socioeducandos da FUNAC, nós já levamos, né, o pessoal do projeto Protagonismo Jovem para trabalhar na qualificação, porque nós temos a esperança de que quando esses meninos saem de lá, eles têm uma vida diferente, né? Eles não precisam persistir no erro, eles estão pagando por aquele erro que cometeram, né? Mas não significa que não vão ser pessoas melhores. Então, nós elaboramos um concurso de redação, né? E eu esperava, o resultado que nós tivemos hoje já era o que eu esperava. Esses meninos são muito criativos, né? Eles já aceitaram em primeira mão essa nossa proposta. Nós recebemos 17 redações e dentre essas 17 redações nós escolhemos 3 para premiar, né? E eu fiquei surpresa pelos textos, pela forma como eles estavam expondo aquilo ali. Cada um colocou um pouquinho da sua vida, retratou o que ele passa, a esperança que ele tem, né, de uma vida melhor, e tudo isso nos empolga, sabe, Antônio, a continuar buscando ter parcerias e realizando esse tipo de ações. Dessa perspectiva, feita a proposta de um concurso de redação, mas, afinal, que temas trabalharam? Nós deixamos o tema livre, né? Alguns fizeram redação, outros fizeram cordel, outros fizeram poemas. A nossa finalidade seria estimular a criatividade, o raciocínio e a leitura deles. É sempre bom dar destaque para esse elemento importante, o elemento liberdade. A iniciativa dos órgãos envolvidos na idealização, na realização do concurso de redação, não propor tema, foi excelente. Por quê? Porque possibilitou o exercício da criação e, portanto, o resultado foi bastante satisfatório, a julgar pelo que diz a presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, Janaína Silva Rocha. Porque eles estão lá, Antônio, mas eles estão a todo momento tendo aula, né? Os professores estão lá eles têm pedagogos trabalhando com eles. E assim, quando nós entregamos o edital do concurso de redação, a pedagoga já começou a trabalhar com eles, trabalhou mais ou menos uns 10 dias. E eles produziram esse texto. Lá no momento eu fiz uma surpresa para eles. A dona Irã, a doutora Irã, que é advogada também, professora, foi professora deles já por muito tempo, hoje está aposentada. E eu convidei a doutora Irã para ir entregar esse certificado. E você viu a surpresa deles, né? Doutora Irã, venha cá entregar o certificado dos meninos, primeiro, segundo e terceiro lugar. Esses meninos, nós enxergamos eles como pessoas que têm capacidade de mudar. Esses meninos são criativos, eles são inteligentes e eles precisam utilizar essa inteligência deles para o bem. Fiquei muito surpresa. A quantidade de redação eu li mais ou menos umas 5, 6, né? Porque nós encaminhamos para a doutora Elisete Donata fazer as correções. Mas assim, eu fiquei surpresa. E também, eu te digo uma coisa, Antônio, a equipe que cuida deles é muito envolvida. Quando eu passei o resultado para a Cibele, assistente social, para o diretor da FUNAC Internação, eles estavam chorando de felicidade. Por quê? Porque os 3 ganhadores seriam da mesma unidade deles.
Então eles se envolvem naquilo ali, eles têm amor por aqueles meninos. Então isso aí é nossa esperança, é de mudar. Essa questão dos meninos é uma questão assim bastante complexa, né? A maioria deles não tiveram condições, né, que muitos jovens têm aqui fora. Já foram criados numa família que os tornava vulnerável às drogas, a roubar na rua, para ter o que comer, ter que praticar algum ato infracional. E tem outros que acabam indo para o caminho, não por esse motivo, né, mas por querer, na verdade. Por isso é importante a vontade deles de mudar, de enxergar que o futuro pode ser diferente, que eles podem ter uma profissão, né, podem ser reconhecidos pela sociedade como profissionais, né, e não como adolescentes que estão lá na FUNAC, né. É importante a gente perceber essa boa vontade de quem já está lá, que já cometeu o deslize, mas também é importante que a gente enseje essa oportunidade e faça chegar até você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável, para você que é educador e educadora. Ficar um pouco mais atento aos filhos, criança, adolescente. Um dos pontos em destaque na observação da doutora Janaína Silva Rocha em relação a essas crianças, esses adolescentes, os internos, é a questão da vulnerabilidade, né? São famílias que se desintegram, né? E aí geram esse desconforto, tiram o norte da criança. Isso acontece não só pelo fato da desintegração familiar, mas pelo fato da incapacidade de quem é pai, de quem é mãe, de entender e distinguir que o conflito entre eles, adultos, não deve ser extensivo aos filhos. Então, o homem e a mulher não deu certo, necessariamente não precisa não dar com os filhos e evitar o chamado crime da alienação parental, que é também um outro agravante. Então, tudo isso gera um desconforto e um desnorteamento e pode desencadear em problemas seríssimos que acabam fazendo com que a criança ou o adolescente cometam as chamadas infrações e aí incluam-se, portanto, no bojo dos chamados internos e internas da FUNAC. Portanto, mas enfim, fica a dica para você que é pai, para você que é mãe, nunca é demais, né, ter aquela conversa franca, fazer-se amigo do filho e da filha, amigo, amiga, porque a dinâmica da construção da personalidade passa pela própria casa, pela própria família. A gente se encontra